Nós estamos recebendo o nosso querido Marcondes Pereira. Ele é coordenador de projetos culturais, filósofo e arte educador. Ele é o organizador da exposição Intervenção Urbana, que é uma exposição via sacros, lugares sagrados, que está exposta em Caicó, no centro administrativo, ali na Coronel Martiniano. Você que está passando em frente ao centro administrativo, está vendo aquelas fotos, aquelas imagens expostas lá? É dessa exposição que nós vamos falar agora. Primeiro eu quero saber quem é Marcondes, de onde vem esse artista, que é um verdadeiro artista, e quero agradecer já por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao nosso programa, Marcondes. Obrigado, Meirelle. Eu que agradeço em nome do Colégio Diocesano Seridoense, né, pelo convite. Vocês que são nossos parceiros de muito tempo, né, nós ficamos gratos com o convite e uma oportunidade, claro, de mostrar o que nós temos de melhor, né, nós temos também de melhor no colégio, porque o Colégio Diocesano Seridoense faz a diferença no Seridó há 75 anos, e eu fico muito feliz de participar desse grupo, dessa instituição maravilhosa que me acolheu há 15 anos atrás, e eu estou debutando, inclusive, esse ano. Já há 15 anos no CDS, que bacana. 15 anos desenvolvendo projetos, e assim, é muito prazeroso você estar num lugar em que você é bem-vindo, né, que você é acolhido. Reconhecido também. É reconhecido, né? E assim, o Colégio Diocesano, ele sempre deu vazão, sempre deu muita importância, né, e até priorizou em alguns momentos os projetos artísticos pedagógicos que eu idealizo e que junto com a equipe a gente realiza. E claro que sem a equipe a gente não é nada, né? Todo trabalho é um trabalho em conjunto. Isso é muito importante frisar, que o colégio ela é uma instituição, ela é uma empresa que preza muito pelo trabalho coletivo. E claro que o trabalho de uma magnitude como é a Via Crucis, né, lugares sagrados, não poderia ser realizado sem uma grande equipe por trás. E eu posso citar a minha principal parceira nisso tudo, que é a minha amiga pessoal e coordenadora Arnilda Vale, que inclusive está aqui comigo. Obrigado por ter vindo, né? E assim, claro que toda a equipe administrativa do colégio que está por trás disso. Eu também queria fazer um agradecimento especial, aproveitando, né, a Artigênios, que abraçou o nosso projeto, que fez com muito afinco, muito carinho, muito zelo, porque precisava disso também. Se não tiver um profissional por trás que cuide, né, da sua ideia, então pode ser que não saia como planejado. E assim, eu como artista fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu estava o tempo todo preocupado com a qualidade das imagens, né, com a estética dos quadros, como ficaria. E assim, eu confesso a você que eu fiquei muito feliz, surpreso e feliz com a dedicação da equipe, que fez tudo no tempo hábil. E é muito bom você dialogar com as pessoas que falam a verdade, né? Ele disse, olha, eu só posso entregar tal dia, antes disso eu não vou prometer, então é melhor a gente se manter nessa data. E assim a gente conseguiu realizar com muita tranquilidade, inclusive, que é outra coisa também que facilita bastante o trabalho, essa comunicação e essa segurança que o profissional do outro lado te dá, né? Então, assim, foi um trabalho que eu não sou fotógrafo profissional, fotógrafo do dia a dia, mas eu tenho alguma experiência na área de fotografia para cinema e TV, né? E isso facilita bastante o meu trabalho enquanto artista digital e enquanto artista plástico também. Então, o projeto ele tem uma dimensão muito maior do que o que se vê no quadro. A primeira dimensão do trabalho, a primeira característica do trabalho é a questão pedagógica, né? Ele não é apenas um trabalho estético, não é para ser visto apenas, né? Ele é para ser apreciado, é para ser internalizado e refletido. Mas antes de tudo isso acontecer, a gente passa por toda aquela base pedagógica que é necessária que todos os atores envolvidos estejam inseridos e estejam realmente entendendo a situação. Entendendo tudo, né? Então, assim, mais do que um trabalho sobre religião, não é um trabalho especificamente sobre religião, nós utilizamos a questão da fé, que é algo muito subjetiva.
cada um tem a sua, e de acordo com essa questão da fé, a gente vai trabalhando outros âmbitos. Inclusive, pode ser que tenha gente que nem tenha fé e veja os quadros e as imagens com um olhar completamente desvinculado dessa questão espiritual, mas veja pelo lado social, que é o que as Humanitário. imagens... Exatamente, que É essa a sua magnitude, de envolver para esse olhar humanitário também. Exatamente. Porque Até pelas frases expostas nas fotografias. as frases ditam as regras, na verdade, né? As frases, elas estão ali não só para sensibilizar, mas também para fazer você refletir. Para o pessoal que está em casa entender, tem como a produção mostrar uma das imagens, a imagem do centro administrativo completo, que aí a gente vai saber de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu também a ideia da localização da exposição. Mas para o pessoal de casa saber do que a gente está falando, para você que ainda não viu, você que ainda não sabe, joga aí na tela. Olha, tá aí, o centro administrativo está assim hoje, com essas imagens expostas, nós vamos mostrá-las uma a uma. Inclusive, quero agradecer já a Andrei, lá do Colégio Diocesano Seridoense, que nos enviou com todo carinho as imagens a serem expostas aqui na nossa TV. E essa é a imagem do centro administrativo por completo. Muita gente passa, vê que é a Via Sacros que Jesus fez antes de morrer e julga a primeira cara que é uma exposição religiosa. E você já está dizendo que tem o cunho religioso também, mas que tem todo esse lado social também a ser falado, não é isso? Exatamente. Então, assim, foi algo pensado a partir da fé do homem seridoense, como está exposto lá nos objetivos da exposição, um dos objetivos, né? Nós somos uma sociedade que cresceu muito baseado nessa questão da fé e da religiosidade. Inclusive, ainda hoje, é muito forte. O turismo religioso na região do Seridó é muito forte, ainda atrai muitos turistas, né? As pessoas se reúnem, mesmo aquelas que não são religiosas, vêm nesse período religioso para se reunir com suas famílias. Ou seja, quer queira, quer não, indireta ou diretamente, acaba reunindo, independente da vertente que você segue, né? Então, assim, a questão da fé, ela une muito as pessoas. E nada melhor do que você trabalhar isso a partir dos lugares que antigamente eram pontos, né, de exposição dessa fé, que eram pontos de reflexão, que as pessoas depositavam sua fé. Então, alguns lugares que nós escolhemos para representar nesse quadro como cenário, tá deixando também ainda claro que os lugares eles serviram de cenário, né, para que a gente possa ter uma ligação com as pessoas do Seridó, porque, afinal de contas, o Colégio Diocesano ele pertence ao Seridó. Então, a ideia de trazer esses lugares sagrados do Seridó para servir de cenário para essa composição, né, com essa reflexão sobre as questões sociais, foi muito importante, porque isso torna as pessoas partes integrantes. Qualquer pessoa que passar de Acari, de Florânia, que foi um desafio para Florânia, que foram as cidades usadas. E assim, um ponto de referência desses locais, onde as pessoas realmente se sentem humanas e unidas, são os pontos de peregrinação, né? Então, esses lugares foram utilizados como referência, porque quando você lembra de uma cidade, por exemplo, você vai lembrar da igreja, né? Você vai lembrar da Ilha de Santana. Da ilha. Você olha para o Rio de Janeiro, qual é o cartão postal do Rio de Janeiro? O Cristo Redentor. Então, eu morei no Rio durante muito tempo e assim, demorei a conhecer o Cristo, mas é o que serve de referência. Se você, a primeira coisa que lembra. Você pode ir ao Rio e postar fotos de vários lugares, mas se você não postar no Cristo, é como se você não tivesse ido ao Rio de Janeiro. Entendo. Né? Então, assim, falando em cidades grandes, como trata-se de uma intervenção urbana, que geralmente é um movimento artístico que pertence aos grandes centros, onde os prédios públicos, né, são utilizados como ponto de referência para a reflexão sobre o objeto artístico em si. O ano passado eu estive na Austrália e é impressionante como esses prédios são utilizados para fazer a sociedade olhar para si mesma e para o mundo, a realidade, com outros olhos. Por exemplo, lá tem muitas manifestações artísticas, lá existem muitas exposições e os prédios, praticamente todos os prédios lá têm grafite, de cima a baixo, né? De igrejas a supermercados tem grafite. Isso é muito importante, eu acho isso muito bacana. E claro que as pessoas vão ver com olhos diferentes. Eu posso achar estranho um grafite dentro de uma igreja, né? Se você trouxe a cultura urbana, uma cultura laica, para dentro de um espaço
religioso, né? E as pessoas encaram isso de uma forma muito desprendida de Natural. preconceitos, com naturalidade. Então, assim, é importante que as pessoas consigam enxergar isso, né? Assim, que as pessoas consigam ver as imagens e outra coisa que, assim, que às vezes choca em primeiro momento, é porque são crianças representando e emociona porque são crianças, elas estão vivenciando aquilo, né? E a emoção de estar passando por aquela situação e refletindo sobre ela faz com que não só as crianças, mas quem passa e vê e a própria família reflitam, vejam aquela frase, leiam a situação, porque tem alguém que você está mais próximo de você ali participando e faça essa reflexão. Claro, vai ter alguém que vai olhar apenas com um olhar estético, isso é comum. E assim, E tem alguém que vai olhar com um olhar mais crítico, com né? E era sobre certeza. isso que eu queria entrar. Você tem recebido algumas críticas nas redes sociais, falando que o local escolhido não foi adequado porque o Estado é laico e é uma exposição de cunho religioso. Como é que você encara essas críticas? Bom, já era esperado, né? Assim, as críticas elas são esperadas e isso é um dos objetivos da intervenção urbana. Senão não seria intervenção urbana nem seria uma instalação, porque a instalação por si só ela tem esse objetivo de provocar sensações. Como eu mesmo falei nos programas que eu já dei entrevista, são sensações que podem ser boas ou ruins. Ela pode incomodar porque são crianças, ela pode incomodar porque não pertence à minha religião, ela pode incomodar porque, de repente, o artista frisou mais uma característica de um santo. Ninguém ainda me perguntou sobre isso, mas eu vou só citar uma característica. Por exemplo, todas as meninas que fizeram o papel da mãe de Jesus, elas trazem o resplendor. O Jesus não traz, né? Então, assim, já é um ponto de reflexão. Por quê? Alguém ainda não perguntou, eu estava esperando perguntar. Eu também não vou responder, porque quando alguém perguntar, Ah, eu não, então eu te respondo. pergunto agora, Né? por quê? Então, assim, por quê? Porque a gente volta àquele ponto da questão do papel da importância da mulher para a sociedade. Inclusive, um dos quadros no que ele encontra, Jesus encontra sua mãe, ou Jesus consola as mulheres de Jerusalém, ele diz que nenhum direito das mulheres sejam negados e que nenhuma delas sofra a opressão da sociedade. Quer dizer, é uma mensagem direta, né, que se você ler o quadro, além das imagens, você vai perceber, não é? Você vai perceber, tá certo. Eu acho que deve ser por isso que ele destacou mais, né, o papel da mãe, da mulher como progenitora, E da aí é que você mulher. foge da Aí religiosidade. você foge da religiosidade. Não só na questão da interpretação das imagens em si, né? Porque você vai ver, por exemplo, você vai ver que vai ter Jesus mais tranquilo com a situação, vai ter Jesus mais aflito com a situação. Naquele momento as crianças não estão, sinceramente, as crianças não estão nem aí para o fato de elas estarem sendo Jesus. Elas estão mais preocupadas com o peso da cruz, com o sol na moleira, se o outro do lado dele está fazendo bem, não é? Porque depois, quando termina a foto que eles veem, eles acham muito bacana. É como uma personagem de desenho animado que eles estão vivendo. Vamos aqui mostrar as imagens, Marconi, que a gente já está aqui nos últimos minutinhos do nosso programa. Vamos mostrar as imagens. Eu queria que você fizesse um breve comentário. Se puder já mudar para as imagens da própria Via Sacros mesmo, aí são as imagens do dia do lançamento, né, da exposição. Se puder já mudar direto para as imagens, para a gente fazer já um breve comentário sobre cada uma delas. Sim, então, eu quero voltar ao fato de por que foi na prefeitura e por que no prédio público, o prédio público em si só porque já é um prédio público. Se é público é de todos, é meu, é seu, é da Umbanda, é do Candomblé, é E do está aberto para catolicismo. todas essas religiões exporem seu trabalho. Inclusive, achei muito bacana no discurso do secretário de Turismo que ele disse, essa exposição abre precedentes para que outros artistas de outras vertentes, de outros movimentos artísticos, possam utilizar o espaço. Então, todos vocês de Caicó e da região do Seridó, né, podem utilizar sim o espaço. E Aí é o Antônio. A gente conhece bem o Antônio. Não tá legal. Decepção. Ressaca. Digamos que a gente tem uma amizade baseada na sinceridade, na crítica construtiva e olha que
inicialmente ia ser no mercado público, porque o objetivo da exposição era que fosse num lugar de fluxo constante, como nós já fizemos uma vez no Banco do Brasil, já fizemos na Caixa Econômica, né? Então, assim, a gente queria um espaço onde tivesse mais acesso público, porque por mais que o Banco do Brasil seja um espaço onde todo mundo entra e sai, mas ainda está restrito aos clientes do banco, o mercado público não. O mercado público está aberto a toda a comunidade, e esse era o nosso objetivo, que toda a comunidade de Caicó e do Seridó que pudesse passar pela cidade, enxergasse isso. E outra coisa que foi bem promissor para a gente e bem adequado foram as varandas, porque nós tínhamos 14 varandas, nós tínhamos 14 molduras prontas para colocar os quadros. Veio a calhar perfeitamente. Então, pode exibir as imagens aí, produção, pode deixar passando as imagens, que a gente não vai ter tempo de comentar sobre cada uma delas, é bom que gera curiosidade dos nossos telespectadores de irem até o centro administrativo para verem a exposição. Então, Marcondes, você acha que o intuito da exposição foi atendido? Sim, com certeza. Quando você recebe críticas boas, isso é muito bom para você, porque nós estamos acostumados a internalizar coisas boas. Quando você recebe críticas que não são favoráveis, isso também lhe ajuda a crescer, como artista, como pessoa, né? E assim, eu fico muito feliz, inclusive, nas respostas que eu dei nas redes sociais, nenhuma delas foi afrontando as pessoas, eu não tenho o costume de fazer isso, também não é válido, né? Mas foi justamente convidando eles, essas pessoas que pensam diferente, primeiro questionando se eles tinham visto, se eles tinham lido os quadros, com que olhar eles tinham visto, e que eles retornassem à exposição, que lessem os quadros, além da estética, além dessa questão religiosa, que eles lessem o quadro em sua função social, né, em sua função artística, e em sua função... É muito interessante que as pessoas tenham esse outro tipo de olhar. E assim, é bom que todo mundo saiba disso. É lógico, senão a gente não teria colocado no lugar público, teria fechado na escola, teria deixado só para os pais da escola. Para a gente seria muito mais cômodo, porque a gente não enfrentaria esses outros olhares, mas não era isso. Quando eu mostrei o projeto para Padre Costa, que é o nosso diretor, e que ele viu, e que eu mostrei as frases, né? E talvez, acho que até pelas frases mesmo, que ele aprovou. Vamos lá, porque vai ser, porque ele não tinha visto as fotos, né? Ele viu o projeto, eu mostrei como poderia ser, mostrei como tinha ficado, porque eu já fiz em Currais Novos algo parecido no Tungstênio Hotel, eu tinha mostrado para ele, né? Mas claro que ele não sabia. E outra já para outras cidades fora, né? Tinha toda uma logística que ainda dificultaria o trabalho. E quando ele viu as frases e viu que isso realmente poderia impactar, que poderia gerar realmente uma reflexão acerca da condição humana, porque o que está exposto aí? Humanismo solidário, né? O humanismo solidário está aí estampado nos quadros. Essa questão da acessibilidade sobre a condição do outro, essa questão social está exposta nas frases, está dita lá, né? Como você mesmo viu, você Sim. leu as frases, né? É diferente de quem passou e não leu. Então você leu as frases e você ligou a imagem à frase. E você vai buscar uma referência que às vezes você não consegue encontrar, mas se você for lá no fundo você vai achar. Então, assim, todo esse contexto, Seridó, questões sociais, questões de fé, não podemos fugir disso. Nós crescemos disso. Eu não sou religioso. Eu já fui católico, um dia hoje eu não sou mais. Entendeu? E mesmo assim fez a exposição, provando que não é ligada só à religiosidade. Eu li um livro, que eu não lembro do autor agora, mas eu li há pouco tempo, um livro chamado Religião para Ateus. É Jean-Jacques alguma coisa, de um francês. É o olhar de um ateu sobre as questões dos fundamentos sobre a religião e da fé. Né? E ele tentando trazer um outro olhar para que as pessoas possam enxergar a religião não como preconceito. Porque quando a gente quer instituir algo que pertence a você e quer deter o outro onde ele está, significa que você está reproduzindo o preconceito que você recebe. E isso é aí onde mora o perigo dos fundamentos do fundamentalismo religioso. Ou você olha e respeita, ou você não gosta. Isso aí é algo seu, é subjetivo, eu posso não gostar. Mas quando eu quero impedir o outro de se expressar porque ele pensa diferente, aí eu estou internalizando o preconceito que de repente eu já recebo. Então você está se colocando de forma negativa no lugar do outro.
né? Então é bom que essas pessoas também percebam essa característica, para elas perceberem, nós não somos perfeitos, e a exposição traz isso também, e eu achei muito bacana. Eu continuo dizendo, você que ainda não viu a exposição, Já fica o convite Via agora. Crucis, Lugares Sagrados, fica aqui mais uma vez o meu convite estendido a vocês, principalmente os intelectuais, né, que gostam de fazer sua crítica, que é sempre bem-vinda, como eu já disse, obrigado por criticar, e eu me sinto lisonjeado com todas elas, porque positivo a gente recebe muito, né? E isso nos faz repensar outros projetos, inclusive, que já estamos com novas ideias aí, a partir dessas críticas, né? Então, ou seja, é essencial e é produtivo isso. Então fica aí o convite para vocês, principalmente os alunos do curso de História, os alunos do curso de Pedagogia, que vocês vão lá e vejam a nossa exposição Via Crucis, Lugares Sagrados, e teçam novos comentários. Tá certo, então, Marcondes, nosso tempo esgotou, nosso papo foi muito bacana os esclarecimentos que você trouxe sobre a exposição. Fica feito o convite, então, para quem ainda não viu a exposição, ir até o Centro Cultural, ou melhor, o Centro Administrativo, ali na Avenida Coronel Martiniano, para ver a exposição Via Crucis. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao Colégio Diocesano Seridóense também pela exposição, pelo trabalho, pela iniciativa, e obrigada pela sua participação. Espero você aqui para mostrar outros projetos, outros trabalhos também, como um artista também plástico que você é, para trazer aqui para o nosso programa também. Claro, com certeza. Nós temos também filmes, né? Inclusive fomos convidados para participar do projeto dos curtas. Eu ia falar coisa, mas não deu tempo. Mas temos também um filme. Antes de fazer a exposição em fotografia, nós fizemos um filme. Esse é um pouco mais reflexivo, porque se dá nos lugares de questões de desenvolvimento social, de condição humana, né, como hospitais, plenários e coisa e tal. Então, certamente vocês verão nos curtas também. Eu que agradeço agora à equipe do Curtição, né, da TV Curtição, pelo convite, muito obrigado. Deixo aqui o meu convite para quem ainda não foi ver a exposição Via Crucis, Lugares Sagrados. Temos pretensão de manter a exposição lá na Prefeitura até a Festa de Santana, para que os peregrinos possam ver também essa exposição, né? E vai ficar por tempo indeterminado e, claro, por se tratar de uma instalação, ela vai ser retirada. Claro, ela vai sair de lá uma hora, né? Vai sair... Mas na hora que vocês já deixaram combinado. Mas na hora que a gente achar que deve tirar, que a prefeitura vai precisar do espaço para outra exposição, tipo, se chega outra exposição lá, disser assim, a gente vai precisar do espaço, a gente cede, tira lá com todo o prazer para ceder lugar para outra exposição, que eu espero que outras religiões, né, seja de matriz africana, seja evangélica, né, seja espírita, qualquer vertente religiosa possa também expressar a sua fé, a sua religiosidade nas paredes ou nas janelas da prefeitura, no chão, lá dentro, porque eles já deixaram claro que está aberto para a comunidade em geral. Então, muito obrigado Meirelle mais uma vez, e obrigado a todos da TV Curtição.